Graça e paz, igreja. Se coloque de pé, amém. Vamos receber o bispo David aplaudindo a Jesus, bem forte. Glória a Deus. A bispa Ana também está conosco hoje aqui. Deus abençoe, bispa. É um prazer receber a vida do bispo David. Ontem nós recebemos o bispo chegando de Curvelo. É uma longa caminhada. Um tirinho de arco logo ali, né, bispo? Que Deus use tua vida poderosamente nessa manhã. E você que veio com seu coração cheio de expectativa, deixe o Senhor alimentar o teu coração. Amém? Shalom, queridos. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que alegria voltar. Demorou, né? Mas nós voltamos. Eu louvo a Deus porque nesta oportunidade eu tenho a minha esposa, nossos filhos conosco, e é sempre um prazer estar no meio de vós, rever os nossos bispos, esta igreja. Para nós lá de Curvelo, vir para a Vida Church é como o filho que casa, que tem a sua casa, que acorda domingo de manhã, olha para a esposa e fala assim: vamos almoçar lá em casa? Só que ele está na casa dele e diz: vamos almoçar lá em casa. Lá em casa é a casa da mãe. Vir para a Vida Church é ir lá para casa. Porque apesar de estarmos a 800 quilômetros, como a gente chama a casa da mãe de lá em casa, aqui é a nossa casa, e nós nos sentimos assim. Aqui estão os nossos pais, e nós louvamos e honramos a Deus pela vida do bispo Alexandre, da bispa Vívia e de todos vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra no meu coração para ministrar a vós hoje. E eu confesso que eu relutei muito com o Senhor quando, orando por esse nosso encontro, o Espírito Santo me trouxe essa palavra para ministrar. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós, e que nada, absolutamente nada é em vão quando nós estamos na presença do Senhor. Por isso, por gentileza, abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 27. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 33. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra também o seu coração. Deus tem algo a falar conosco. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 33. O texto bíblico diz assim: E Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Amém? Sente-se, por favor. Ore comigo mais uma vez. Soberano e eterno Criador, nós abrimos o nosso coração para acolher a revelação e a mensagem da Tua palavra aos nossos corações esta manhã. A nossa oração, Senhor, é que sondes o nosso ser por completo e, de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que é realidade em nós,
que o Teu Espírito possa nos moldar e agir e trabalhar em nós, por nós e através de nós pela Tua palavra. Que enquanto esta palavra estiver sendo ministrada aos nossos corações, que vidas sejam libertas, curadas, transformadas para a glória do Teu santo nome. Que todo mal, impedimento, a aceitação e adesão a esta palavra sejam repreendidos. E que nesta manhã, somente o Teu Espírito tenha primazia e acesso aos nossos corações. Como Samuel naquela madrugada, nós Te imploramos, fala, Senhor, que os Teus servos ouvem, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, amados irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor inspirou meu coração para esta manhã, nos leva a um passo além nessa jornada cotidiana que todo cristão vive em busca da tão almejada estatura de um varão perfeito, onde sejamos capazes de imprimir em nós, nas nossas escolhas, atitudes e reações, o caráter perfeito de Cristo. Porque não existe outra finalidade para a vida de um cristão que não seja imprimir em si aquilo que Jesus é e nos transmitiu pela paternidade que nos foi estendida no seu sacrifício na cruz. Eu queria que você entendesse esta manhã que se nós insistirmos na jornada, carregando mortos da nossa história, nós jamais alcançaremos o objetivo de nos aproximarmos e nos afeiçoarmos a Cristo, porque nós temos uma compreensão muito errada sobre a palavra afeição. Afeição, num entendimento cultural, fala de gostar, eu tenho afeto, e na verdade afeição é tomar a mesma feição, é partilhar das mesmas características. E ter afeição pelo Senhor é ser capaz de agir, pensar, falar e principalmente reagir como o próprio Senhor faria. Porque corações feridos e machucados só produzirão mais corações feridos e machucados. O grande mal deste século chama-se ressentimento. E é por isso que o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, ele é categórico em afirmar que nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento, porque raízes de amargura produzem cristãos tóxicos, venenosos, incapazes de compreender a expressão maior da divindade, o que faz a divindade acessível à nossa humanidade, que é o amor. A amargura, o ressentimento, um coração dominado por mágoas, prejudica, trava, impede e contamina. Mas ninguém nasce ressentido, ninguém nasce magoado. É no decorrer da vida que nós vamos nos tornando assim. E quando permitimos que ressentimentos comecem a fazer parte
da nossa personalidade, da nossa forma de vida, nós entramos em um ciclo de destruição pessoal, onde nada, absolutamente nada, é capaz de nos fazer retomar o caminho para a paz e para a felicidade. Ressentimentos roubam o nosso futuro. Ressentimentos travam os projetos de Deus para a nossa vida. E um coração ressentido e machucado pode esbarrar em Jesus, mas jamais será capaz de encontrá-lo, de forma a permitir que o Senhor mude a sua vida e faça dele uma nova criatura. Porque o ponto de acesso, uma palavra muito usada hoje em dia, o ponto de contato entre Deus e o homem, é o coração do homem. E corações feridos só produzem mais corações feridos. O texto bíblico que nós acabamos de ler parece um versículo desconexo na história. Aitofel era conselheiro do rei, Uzai, o arquita, era amigo do rei. E o que é que nós vamos tirar disso? Qual é a profundidade que um versículo tão simplório, aparentemente, poderá produzir em nós ou desenvolver através de uma mensagem? Pois bem, o texto bíblico que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Aitofel. Não é dos personagens mais conhecidos da história bíblica. Aitofel, segundo a Bíblia, é natural de uma cidade chamada Gilo. Aitofel é um homem sábio, e tão sábio no seu tempo, que os seus conselhos eram comparados aos oráculos de Deus. Uma palavra dita por Aitofel, um conselho dado por Aitofel, era como uma resposta de Deus para a vida de alguém. Aitofel tinha tanta eficácia e sucesso nos seus conselhos, que ele foi conselheiro de Saul, era portanto um conselheiro real, e agora ele também é conselheiro de Davi. Aitofel é velho, sábio, um homem até o momento cheio de Deus, da direção de Deus, da ação de Deus sobre as suas palavras, e que conquistou um cargo nobre. Ele também era amigo do rei. O rei aqui é Davi. Mais que conselheiro de Davi, Aitofel é o amigo que fazia companhia a Davi quando ele ia para a casa do Senhor. Eu, quando tenho um problema muito sério, eu ligo para o bispo. Ele demora uns 15 dias para me atender, mas eu ligo. Porque para oração a gente não busca qualquer um. Tem que ser amigo, gente de confiança. Só que o amigo de Aitofel, o rei Davi, sofreu um dos maiores fracassos que um homem pode sofrer. Davi fracassou diante de Deus. Davi adulterou, mentiu, mandou matar, e diante do fracasso de Davi, o amigo Aitofel se sente decepcionado. Isso acontece com a gente.
Nós fomos criados numa cultura religiosa, onde ainda prevalecem em nós alguns conceitos da antiga aliança, que se alguém está contaminado, ele deve ser excluído, afastado, e ninguém o toque, porque a contaminação que nele há nos contaminará também. Quando um homem impuro se aproximava de um homem puro, o homem puro se tornava impuro. Só que nós vivemos sob as diretrizes de uma nova aliança. E Jesus, o lugar onde Jesus mais gostava de dormir, quando vinha da cidade onde morava, de Cafarnaum para Jerusalém, era uma aldeiazinha, uma colônia de leprosos, um leprosário, onde morava um leproso que ele amava muito, um tal de Lázaro, com suas irmãs Marta, Maria, o marido de Marta, que era Simão, também leproso. Uma colônia de leprosos chamada Betânia, porque Jesus veio estabelecer uma nova compreensão sobre a impureza, sobre a doença e sobre o pecado. Porque se na antiga aliança, quando um homem impuro se aproximava de um homem impuro, o homem puro se tornava impuro, agora com Jesus a história muda, porque Hebreus diz que mudando-se o sacerdote, necessariamente mudam-se também as leis. E quando o sacerdócio de Jesus se estabelece, a lei da impureza é mudada, porque em Jesus, quando um puro se aproxima do impuro, é o impuro que tem que ficar puro. Não é a doença que contamina, é a santidade que contagia. A gente faz isso. Alguém apronta, peca, e a mãe vira para o filho e diz assim: não quero que você ande mais com ele. Cuidado, não se misture com o fulano, olha o que ele fez. Que está escrito em Heresias 2, versículo 47. Diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu não sei se isso é verdade daqui para lá ou de lá para cá. Se sou eu que me tornarei como quem anda comigo, ou se é quem anda comigo que se tornará como eu sou. A gente se acha no direito de se doer com coisas que estão no campo espiritual, na dimensão espiritual, para serem tratados pelo divino. Um irmão peca e é a gente que se ofende. Um irmão peca e é a gente que quer comprar briga. Um irmão peca e é a gente que quer fazer justiça, que quer cobrar, que quer fazer ele ouvir tudo que está engasgado aqui. Com Aitofel não foi diferente. Davi fracassa diante de Deus, e Aitofel se decepciona com Davi. Pior ainda, a decepção de Aitofel sobe ao nível de ressentimento e de revolta, quando Aitofel descobre quem é a sirigaita com quem Davi pecou. A Betseba, com quem Davi adultera, é filha de Eliã. Eliã é um dos guerreiros de Davi, e Eliã é filho de Aitofel. Davi peca com a neta do melhor amigo, com uma menina que provavelmente ele tenha visto crescer, com a moça que provavelmente ele, como rei, tenha consentido para que o casamento dela acontecesse. A frustração do pecado já é chocante. Agora, como administrar
Quando a ofensa que antes estava direcionada apenas a Deus e já doía em mim, agora atinge a minha casa, a minha família, e de alguma forma também atinge a mim. Porque o pecado de Davi para a nação é uma afronta a Deus, mas o pecado de Davi para Aitofel é pessoal, é uma deslealdade pessoal. Foi a neta de Aitofel. Mas você precisa entender uma coisa hoje, talvez isso te liberte de muita coisa que ainda te prende. Só um grande amigo terá poder para te decepcionar. Inimigos não nos decepcionam, não criamos expectativas sobre eles. Dos inimigos só esperamos o pior. Quando alguém que é declaradamente seu inimigo faz alguma coisa contra você, a primeira coisa que você diz é: eu já estava esperando. Mas amigos não. Amigos entram na nossa intimidade. Amigos têm o poder de nos fazer baixar a guarda. Nós nos desguarnecemos diante de amigos. Nós expomos a nossa fragilidade para quem consideramos amigos. Nós arrancamos a máscara do personagem que nós criamos e sustentamos diante da sociedade e expomos aquele que realmente nós somos diante daqueles que consideramos verdadeiros amigos, porque só é dado o poder de nos decepcionar a pessoas a quem nós investimos confiança. E o melhor amigo daquele velho lhe causa a maior amargura e a maior decepção da sua história. Sabe, irmãos, isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser posto para debaixo do tapete. Há situações que não devem ser relevadas para mantermos a social. Não é isso que eu estou dizendo. Só que nós precisamos pesar algumas coisas na balança, porque esta decepção faz com que Aitofel se esqueça da história que havia entre ele e Davi. Tem gente, por causa da amargura de uma decepção, anulando a história de toda uma vida. O que Davi fez é moralmente execrável, principalmente pela ótica de um amigo que tem o pecado de Davi, desonrando a sua neta e matando aquele que por consideração era seu neto. Porque Urias morre pelo pecado de Davi. É moralmente execrável, mas não pode ter o poder de anular uma história. Aitofel e Davi tinham uma história. A decepção fez com que Aitofel se esquecesse da história entre eles. Sabe, irmãos, eles não são apenas colegas de trabalho. A relação entre eles não é só de rei e súdito que o aconselha. Eles não têm só uma relação de pessoas que frequentam o mesmo espaço de culto, não. Eles iam juntos à casa do Senhor. Eles eram companheiros de oração. Só um amigo terá o poder de te decepcionar. Mas a decepção não pode anular uma história de lealdade. Escuta, tem histórias muito grandes sendo destruídas por tão pouco.
Tem histórias de anos de fidelidade e lealdade sendo jogadas no latão do lixo por causa de 5 minutos. Existem histórias edificadas, construídas em Cristo, e que estão desmoronando pela incapacidade que um coração tem de perdoar, pela indisposição das pessoas em sentar e resolver, porque o ressentimento anda de braço dado com o orgulho, e o orgulho nos faz querer tripudiar sobre quem errou, devolver o erro cometido, fazê-lo sentir a dor que eu senti. E enquanto você ignora o texto áureo da nossa fé, enquanto você ignora a personalidade real e a sintetização de quem é Deus, histórias inteiras estão sendo destruídas, que a gente enche a boca para dizer quem é Deus na vida da gente. A gente começa a estudar teologia e fica bobo, porque gosta da teoria. E eu sou teólogo, eu dou aula em seminário. A gente gosta da teoria e se prende num monte de palavras e esquece quem Ele é de verdade. Porque a teoria e a teologia dizem que a definição para Deus é a definição do Concílio de Nicéia, que Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador das coisas visíveis e invisíveis, uma transcendência emanente, uma emanência transcendente. E isso é conversa fiada, porque a única definição aceitável para Deus, o evangelista João deu numa das suas epístolas, quando ele diz assim: porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Escuta o que eu vou dizer e talvez isso doa em você. Amar não é dizer eu te amo, porque eu te amo a gente fala para a menininha quando quer dar uns beijos na boca e nunca mais vai ver ela na vida. Amar é ser capaz de dizer eu te perdoo, porque eu te perdoo é muito mais do que eu te amo. Eu te amo, qualquer um diz e por qualquer motivo diz. I love you, até o Joãozinho com 2 anos de idade repete. Mas dizer eu te perdoo dói. Dizer eu te perdoo rasga o seu orgulho. Dizer eu te perdoo te faz descer do pedestal. Dizer eu te perdoo te faz descer ao bojo da imundície, do pecado, do erro do outro, e dizer apesar de tudo que você é, eu te quero. Existem histórias, famílias, relacionamentos, propósitos de Deus sendo destruídos pelo ressentimento. Oh, irmãos, eu não posso entender uma esposa que não perdoa. Eu não posso entender um pai que diante do fracasso de uma filha que chega em casa grávida é posta para fora de casa.
Não dá para entender um pastor que, diante do fracasso moral de um membro, exclui esse membro da igreja e diz: eu não te quero mais aqui porque você pecou, e tem alegria de chegar diante da igreja para mostrar a autoridade que tem e dizer: irmão fulano de tal está excluído do rol de membros da igreja. Peraí. Que evangelho é esse? Que Cristo é esse? Eu não entendo alianças que se partem por tão pouco, alianças que quebram na primeira decepção. Me escuta. Um momento não pode anular uma história. Falhou, pecou, errou, te ofendeu, doeu, eu sei que dói. E tem dor que parece que não vai passar nunca, eu sei. Mas não é por causa da gente. E não é porque a gente é bonzinho, é pelo que Ele é. É pelo que Ele é em nós. Alianças verdadeiras são provadas no fogo. Alianças verdadeiras são provadas no fogo, na dor. A resistência de uma verdadeira aliança é provada na adversidade. E entenda uma coisa, por favor. Se vocês resistirem firmes no dia mau, vocês vencerão potestades, destronarão principados, aleluia, e atrairão uma atmosfera restauradora sobre as vossas vidas, sobre os vossos corações, sobre a vossa família. Esse é o motivo pelo qual Paulo diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecerdes inabaláveis, sem retroceder, porque o ressentimento te faz retroceder. O ressentimento faz a gente voltar à estaca zero. Não é esse o discurso? Você pode até voltar, mas agora você vai ter que reconquistar a minha confiança. A gente volta à estaca zero. Tem que começar tudo de novo. E o Aitofel está desolado, porque foi com a neta, foi dentro da casa dele, matou o neto dele. O que Aitofel tinha que ter feito? Aitofel tinha que ter questionado. Milagre, a muleta já caiu. Aitofel tinha que ter ido lá na casa de Davi, batido na porta do quarto real, metido o dedo na cara de Davi, ter dito: como é que é, cara? Com a minha neta? Aitofel tinha que ter falado tudo que estava engasgado, tudo que ele queria falar, questionado a Davi de todas as formas, porque ele tinha direito. Só que o Aitofel não falou nada. O Aitofel não falou nada. Repita: ressentimento. O ressentimento nasce quando nós sufocamos a mágoa dentro de nós.
Eu repito, Aitofel tinha direito de bater na porta de Davi, de questioná-lo com todo o respeito que se deve a uma autoridade que está na posição em que Davi estava. Davi era rei, ele era súdito, mas com todo o respeito que se deve a uma autoridade, o Aitofel tinha direito de entrar lá, de questionar ele, de falar, mas ele preferiu guardar no coração. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Tem muita gente se excluindo da graça. A gente adora falar de graça, a gente abre os braços e louva pela graça, porque a graça é um favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me deu. Mas o fato dele me dar não garante que eu permaneça debaixo da graça, porque se há algo que pode me tirar da graça, se há algo que pode anular o favor imerecido que me foi dado na cruz, é quando eu permito que o ressentimento e uma raiz de amargura brote dentro de mim. Mas por que, meu Deus, isso exclui da graça? Por uma razão muito simples: porque a minha raiz de amargura, ela não fica só dentro de mim, ela brota em mim e se alastra, contaminando os outros. Tem gente que não suporta quem você não suporta, pelo que você fala, o jeito que você olha, a versão que você conta. A raiz de amargura desvia a gente, desvia os outros perto da gente. Aitofel devia ter gritado, esbravejado, rasgado o vestido, ido atrás de Davi, desabafado. Mas ele resolveu seguir o conselho mais fácil de se dar na hora da adversidade: calma, liga não, deixa pra lá, o tempo resolve. O tempo não resolve nada. O tempo não resolve nada. O tempo não cura. Ressentimento vira raiz de amargura, e depois que virar a raiz, não é fácil arrancar não. Tem raiz que para ser arrancada, eu não sei se aqui é comum vocês verem uma cena como essa, mas lá no interior, onde a gente mora, é muito comum nós vermos alguém que deseja arrancar a árvore que está plantada na sua calçada, porque as raízes da árvore já estão estourando toda a calçada. Ele consegue uma autorização para arrancar, ele consegue cortar os galhos, ele consegue cortar o tronco, mas para matar a raiz, tem que jogar querosene, óleo queimado, sal, colocar fogo, e ainda é perigoso uma pontinha da raiz brotar lá do outro lado e continuar causando prejuízo, porque ressentimento não tratado vira raiz de amargura. O tempo não vai curar nada enquanto você não sentar com Davi, olhar no olho dele e falar: ei, você é meu amigo, como é que você fez isso comigo, com a minha casa? Talvez Davi tenha algo a dizer que atenue
fúria de Aitofel. Mas ele não quer. Ele deixa o ressentimento virar amargura. Ah, bispo, mas pregar é muito fácil. Quero ver na hora da revolta, da dor, sei lá, e resolver. Porque se eu for lá e for falar, eu vou falar o que eu não devo, eu vou partir para cima. Então, para eu não pecar e a coisa não ficar pior, eu prefiro ficar quieto, calado no meu canto, aguentar comigo, sofrer a minha dor. Você está errado. E não sou eu quem estou dizendo que você está errado. Quem está dizendo que você está errado é Jesus. Lucas 17, versículo 3 e 4. É Jesus quem está falando. Lucas 17, versículo 3 e 4. Filho, coloca o versículo para mim, só para eles não dizer que eu estou inventando. Tende cuidado de vós mesmos. Primeira coisa que você precisa entender: quando você perdoa, você não está fazendo um bem para o outro. Você não está cedendo nem dando o braço a torcer. Você não está fingindo que tudo está bem. Você está se mantendo vivo. Quando você perdoa, você não está curando o outro, você está se curando. A gente vive uma distorção feita pelo diabo ao longo do tempo, uma inversão de valores em algumas coisas, onde a gente acha que perdoar ou ceder é ser fraco. Porque as pessoas te fazem de bobo, te fazem de gato de sapato, fazem com você o que querem, porque tudo que faz, aí logo logo você está bem, você está lá de novo. Tem uns discursinho diabólico no nosso meio, que é assim: eu perdoei, mas não sofro de amnésia, perdoei, mas não sou obrigado a conviver, perdoei, mas eu não tenho mais que aceitar dentro da minha casa. O que você tem na cabeça? Peraí, Jesus perdoa um ladrão na cruz e diz para ele assim: ainda hoje estarás comigo. Comigo. Perdoei, mas não quero papo. Está errado. E quando a gente perdoa, não é para o outro, porque ele só vai ficar bem quando eu perdoar. Irmão, você está enganado. Tende cuidados de vós, é cuidando de você, é pelo seu bem-estar, é pelo seu bem, é pela continuidade das promessas de Deus na sua vida, é para que a atmosfera de glória que Deus está estendendo sobre a sua vida não seja dissipada, é para que o acesso que você tem às riquezas escondidas e aos tesouros ocultos do reino não seja perdido, é para que a glória de Deus não se afaste da sua vida, é para que o brilho de Cristo não se ofusque em você, é para que o seu acesso, quando o joelho dobra e o céu abre, não acabe, é para que a sua oferta produza fruto de prosperidade, é para que você chegue à glória e contemple a face dele como ele é. Eu não perdoo por causa do outro, eu perdoo porque eu preciso ser salvo. Tende cuidado de vós. Se teu irmão pecar contra ti, esquece, se isola, dá um gelo nele, não, muda de igreja, não. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não, irmão, você tem que entender isso hoje, de uma vez por todas na sua vida, para que tudo que está travando a sua história seja arrancado hoje em nome de Jesus. Quando um irmão pecar contra a gente se ajunta com outro irmão e fala mal dele. Quando o irmão peca contra a gente marca um discipulado com o bispo.
que é para vou contar tudo para o bispo. O bispo precisa saber o que ele me fez. Não é assim não, meu filho. Ou então fizeram alguma coisa com você na igreja, aí você chega em casa todo bravinho, conta para o marido que não é crente, para os seus filhos que não são crentes. Posso te dizer uma coisa? Seu marido e seus filhos nunca vão vir para uma igreja onde você só fala mal do povo da igreja. Eles nunca vão vir para uma igreja onde tudo que o seu pastor faz tem defeito. Tudo que o povo da igreja faz é te humilhar, é te ofender, é te maltratar, porque é essa a notícia que você vende para eles. Tem gente que procura até irmão de outra igreja. Não, que eu vou te contar que lá na minha igreja não tem ninguém que eu possa desabafar. E eu contei para o meu bispo, o bispo não fez nada. Tem umas coisas que vocês precisam entender sobre coração de pastor. Eu falo isso muito. Uma coisa é ter coração de dirigente de culto, ter coração de pregador, coração de mulher de pastor. Isso é uma coisa. Outra coisa é coração de pastor. Porque o coração do dirigente de culto, ele cancela, tira do púlpito, não dá oportunidade e exclui quando tem alguma coisa que ele não concorda. Coração de esposa de pastor, ela chega o pobre do marido dela contra a parede e diz: você tem que fazer alguma coisa, tem que arrancar de lá. Coração de pregador, ele não está nem aí, ó. Fala cada absurdo, cada barbaridade, e se doer, se machucar, se não voltar, ele pegou a ofertinha dele, pôs no bolso, entrou no carrão e está indo pregar em outro lugar. Agora, coração de pastor, a gente pensa, ora, chora, se culpa, porque quando um filho lá na minha igreja faz alguma coisa errada, o primeiro pensamento que toma o meu coração é: antes dele errar, eu errei como pastor. Porque se eu tivesse ensinado certo, se eu tivesse cuidado, se eu tivesse visto, se eu tivesse mais perto, eu podia ter impedido. Vocês acham que é fácil para quem tem coração de pastor ver alguém virar e falar: não vou mais congregar aqui? Tem gente na igreja que vê o outro saindo e diz assim: é livramento, é Deus que está limpando a obra, Deus passou a peneira. Ah, vai dormir, irmão. Porque para coração de pastor, é a gente que falhou, a gente que errou, a gente que não foi fiel como deveria ter sido no exercício do trato, do ministério, do cuidado, da paternidade. Sabe, e tem gente que trata essas coisas com tanta facilidade, que qualquer coisinha manda embora porque eu cheguei primeiro, ou não vou mais. Se o teu irmão pecar contra ti, é a Bíblia quem está mandando: vai lá, chama ele, com a classe que é peculiar a um cristão verdadeiro, com o cuidado e a polidez das palavras de quem entende o verdadeiro sentido da cruz de Cristo, e expõe para ele o que te feriu, o que você não entendeu, o que te machucou. E se ele for cristão de verdade, ele pode estar certo e a sua indignação ser injusta, ele vai demonstrar arrependimento, se não pelo que fez, vai se arrepender pelo que te causou. Porque a gente precisa entender isso. Às vezes a intenção é boa, mas o que a boa intenção da gente causa, ao ser acolhida por um coração despreparado, pode não compensar a boa intenção. E às vezes não é justo se arrepender pelo que fez, porque o que fez estava certo.
que doeu em você, que te maltratou. Não. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra você, é você que tem que ir a ele. Você vai lá, expõe para ele, conversa com ele. Jesus não te mandou ir falar para mais ninguém. Jesus não mandou, irmão, Jesus não mandou você dar tempo. Jesus não mandou você esperar a poeira baixar. Jesus não mandou nem você orar. Nem orar Jesus mandou. Jesus disse: olhai por vós mesmos. Não é por causa do outro, é por causa de você. Senão você vai morrer. Senão vai acabar. E se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E perdoou, acabou o assunto. Acabou. Agora qualquer desavença, vai lá, pega a pá e desenterra o defunto. E tem gente andando com um pedaço do defunto dentro da bolsa, armado, preparado para o próximo deslize. A Bíblia diz: se o teu irmão pecou, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tem uma teologia, a teologia da crítica, do escracho, que tudo que se faz em uma igreja que não é a dele tem que ser refutado, tem que ser desqualificado. E eu sou oriundo da Assembleia de Deus, e para eu me desintoxicar dos vícios que o movimento pentecostal tradicional colocou em mim, demorou muito tempo, porque eu era extremamente crítico. E quantas vezes eu ouvi meus pastores, ensinadores da minha igreja, quando ouviam falar que tem uma igreja lá que faz uma oração, e que ele ora e a pessoa esquece do vício que tinha, esquece do que cometia, esquece não sei do que, a tal unção de Manassés, eu faço, não faço, e tem coragem de levar alguém para fazer isso na minha igreja? Não tem. Mas tem hora que certos crentes precisavam ir lá receber uma oração dessa, porque perdoa e não esquece. Sabe de onde teve origem tudo isso? E aí, se é correto, se é teológico, se é bíblico, se isso é outro assunto, e a gente discute isso em sala de aula qualquer dia. Mas sabe o que é que deu origem a esse conceito? Foi a postura de José. Porque José carregava o ressentimento dos seus irmãos desde o poço, desde a cova, desde a venda para os amalequitas, dos amalequitas para um egípcio, desde a prisão. E quando ele estava dentro da prisão, porque a mulher de Potifar havia o acusado de algo que ele não havia feito, ele tinha um causador, um culpado. Quem? Os irmãos. Porque se os irmãos não tivessem o jogado dentro daquela cisterna, quando ele ainda era menino, agora ele não estava preso, acusado injustamente. Mas quando Deus o exalta e dá a ele um filho, e que ele pega o filho no colo, a felicidade do que ele recebeu faz com que ele tome a decisão de se esquecer de tudo aquilo que ele sofreu. Porque por mais que haja um culpado e um causador, o nosso Deus é Deus que colhe aonde ele não plantou. Na parábola dos talentos, o servo que não granjeou, ao ser questionado o porquê de ter enterrado o seu talento, ele traça o perfil como um exímio perfilador do Deus Todo-Poderoso e diz assim: porque eu conheço ao Senhor e sei que tu és alguém que ajunta onde o Senhor não espalhou e que colhe onde o Senhor não plantou. Esse é o Deus que nós servimos. Deus quis
quis José na cisterna, não. Deus quis José na prisão, não. Deus quis José acusado injustamente, não. Mas Deus é poderoso para colher da adversidade um caminho de exaltação, onde o nome dele seja glorificado. Deus quis que você fosse traído, não. Deus queria que você perdesse, não. Deus estava naquele prejuízo, não. Foi de Deus aquela queda, não. Mas se você acreditar, Deus é poderoso para colher da adversidade algo que produzirá em você um milagre, onde o nome dele será glorificado. Só quem acredita nisso, exalte a ele. Aleluia. Irmão, essa dor não vem de Deus, essa traição não vem de Deus, esse momento adverso não é a vontade de Deus, mas aconteceu, fruto do livre-arbítrio. O outro escolheu ferir, escolheu errar, escolheu trair, e agora vai ficar nessa a vida inteira, porque o Aitofel não resolveu a pendência que tinha com Davi. Ao invés disso, ele resolveu voltar para sua cidade e excluir-se de tudo, de todos. Ele abandona o palácio, abandona a sede do império, abandona o Davi, o amigo que agora ele julga tê-lo traído, e ele vai para a sua cidadezinha em Gilo, no meio do mato, se tranca dentro de casa, recluso, sozinho. Para quê? Para ir cultivando o próprio ressentimento, para ir cultivando a decepção vivida com Davi. Eu vou falar só uma vez: se você não perdoar, você está no caminho do seu desastre. Se você não perdoar, você está trilhando um caminho para um desastre. Porque o ressentimento é o primeiro passo para o fracasso. E sabe por que o ressentimento é o primeiro passo para o fracasso? Porque enquanto o Aitofel está infeliz, lembrando da infidelidade do amigo, da traição de Davi, enquanto o Aitofel está infeliz e ressentido, tem gente de coração arrependido sendo tratado. O tempo passou. Enquanto o Aitofel está cultivando a plantinha do ressentimento, o Davi, Deus tratou com Davi. Deus corrigiu Davi. Deus cobrou o preço do pecado de Davi. Deus sarou Davi, e Deus se reconciliou com Davi. Enquanto você está aí, se destruindo pelo que te fizeram, quem você culpa pelo seu desastre nem lembra de você. Talvez já se arrependeu, já se consertou, já teve a vida reformulada por Deus. Só que como Aitofel, você continua remoendo a mágoa de Davi. Meu irmão, pare de querer tratar os outros com a sua régua.
Porque só vai ser feito justiça quando acontecer a desgraça que você quer que aconteça com quem te ofendeu, te magoou, te maltratou ou te machucou. Deus não mede pelas nossas medidas, Deus não trata com a nossa régua. O nosso crivo não é o crivo de Deus. Deixa com Davi, Deus vai tratar. Cuida de você, cuida do seu coração, cuida da sua espiritualidade, e deixa Davi, que com Davi Deus trata. Pare de dar lugar para o diabo te entristecer, destruir o seu culto por causa dos outros. Vem para a igreja e só preocupe em entregar a tua adoração. Toma a tua ceia, entrega o teu dízimo, te preocupa com o culto. Aproveita que hoje você veio, dá um glória, dá um aleluia, e ainda que esteja do teu lado olhando torto para você, não deixe ele impedir o milagre de Deus de libertar a tua vida. Que geralmente esse tempo que você está querendo julgar o outro, achando que Deus tinha que punir e castigar e colocar num outro lugar, era para você estar sendo curado. Só que enquanto isso você está morrendo. O tempo passou, diga: o tempo passou. Porque para a tristeza dos ressentidos e para a alegria dos arrependidos, o tempo passa. O tempo passou e Davi foi tratado. Davi se humilhou, chorou, mas Davi agora está curado. Vocês conseguem perceber isso? Quem pecou foi Davi. Só que o Davi agora está curado, porque ele se arrependeu e aceitou o tratamento. Mas Aitofel, ressentido, está lá isolado, se amargando, e a cada dia que passa, se destruindo um pouco mais. Posso te dar um conselho de quem te ama? Para, irmão. Está na hora de mudar. O grupo inteiro já se uniu outra vez, e só você fazendo doce, dizendo que não vai voltar. Sabe, o seu filho, irmã, ele já voltou com a sua nora. Eles já estão lá fazendo um amorzinho gostoso toda noite, e a senhora espumando a boca, dizendo que não engole ela. Escuta aqui, a esposa traída, o marido traído já perdoou, e eles estão viajando, vivendo bem, e só você, pangó, aí dizendo que nunca mais vai ser do mesmo jeito. O povo está vivendo, o povo está crescendo, o povo está conquistando, o povo está acessando em Deus, adquirindo em Deus, conquistando em Deus, e você morrendo, minguando, estagnado, atrofiando, encroando. Eles estão se levantando e você num despenhadeiro, em queda livre, para ter um encontro com a sua morte, e pior, com o inimigo das nossas almas. O tempo vai passando, e o sábio Aitofel vai se tornando um velho insensato pelo ressentimento. Nunca avalie uma pessoa pelos dons que ela tem.
Porque ele pode ser exímio em tudo que faz. Se o ressentimento entrar, a ferramenta vira arma de morte. Aitofel era tão respeitado pelos seus conselhos, que os conselhos de Aitofel eram comparados aos oráculos de Deus, às palavras de Deus. Só que quando a gente guarda ressentimento, o diabo entra no coração da gente e faz morada. Se você guardar o ressentimento, o diabo vai deitar com você na sua cama, vai levantar com você, vai tomar café com você, o diabo vai trabalhar com você, o diabo vai vir até para a igreja com você. Porque essa é a porta que o ressentimento abre. Então, se você tem um coração ressentido em alguma área da sua vida, pelo amor de Deus, procure ajuda. Chama o seu bispo. Se o assunto é íntimo demais, você não tem franqueza para conversar com o bispo, porque ele é homem, chame a bispa. Diz: bispo, eu queria falar só com a senhora. Se conversar com o bispo não resolver, procure um psicólogo, um psicanalista. Vai fazer terapia do amor. Não tem problema você ir sexta-feira lá no Templo de Salomão, não. Só não traz as resmas de lá para cá. Mas vai procurar ajuda, pelo amor de Deus. Mas não morre. Porque tem gente esperando o tempo da gente, e o tempo vai te matar. Se você não procurar tratamento, se você não procurar ajuda. Porque tem gente que chega ao nível de ter coragem de dormir com o marido, mesmo não tendo perdoado ele. Tem gente que chega ao nível de conseguir ter intimidade com alguém que não perdoou. Tem gente que chega a um nível de frieza, de indiferença, que troca cálice no dia da ceia com um irmão que não engole, ainda sorri. Cuidado, cuidado, porque existe uma linha muito tênua entre querer ter razão e não ser mais cristão. É muito estreitas as divisas do orgulho que transforma o cristianismo em cristandade. Cuidado. Cuidado, porque a conduta de quem se diz cristão é observada. Eu estou terminando a mensagem. Cuidado, porque tem alguém te olhando. Pedro diz na sua epístola assim: porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu só sei explicar esse versículo de um jeito, e é o jeito mais besta do mundo, mas até criança de 5 anos de idade entende. Quem já assistiu Tom e Jerry? Diga glória a Deus. Tem um episódio do Tom e Jerry que o cachorro Spike está amarrado na coleira, na casinha, e o Tom mede o tamanho da coleira, risca uma linha no chão onde a coleira não alcança. Quando a Bíblia diz que o diabo está ao vosso derredor, a Bíblia está dizendo que existe um perímetro de segurança onde o diabo não te alcança. Ou seja, da linha para cá, o cão, o Spike, não te pega. Então você pode fazer o que você quiser da linha para cá, que ele não te pega. Mas 1 milímetro da linha para dentro, você está perdido.
E ele chega atrás da linha, estica o corpo com o jornal na mão. O Spike está dormindo, dá uma jornalada no cachorro e volta para trás da linha. O cachorro mostra os dentes, avança nele, e quando vai pegar a corda, puxa ele para trás e ele não pega. Só que tem alguém te observando. O Jerry. E o Jerry é o diabo. Você se acostuma com o seu perímetro de segurança, porque crente gosta de andar no limite. Não, só beijar na boca não tem problema, eu sei a hora de parar. Quem já escutou isso? Quem já falou isso? Só abaixa a cabeça, irmão. Crente gosta de andar ali, ó, no limite da linha. E o Jerry está olhando, e quando o Tom se distrai, ele vai lá, apaga a linha e faz outra linha, uns 4 passos para dentro. Porque, escuta uma coisa, o diabo não é seu inimigo, o diabo é inimigo de Deus. O diabo não quer nada com você não. O diabo quer te destruir, porque te destruindo ele ofende a Deus. O diabo não tem acesso a Deus. A única forma que o diabo tem para atingir a Deus de alguma forma é destruindo você. O diabo nunca vai ser capaz de tocar a sola do pé de Deus, de encravar o dedinho. O diabo pode falar o que ele quiser, Deus nem escuta a ofensa dele. Mas a única forma que ele tem de atingir a Deus é destruindo você, a sua família, a sua casa. Então ele só quer ver você ser destruído. Então ele põe a linha lá. Você está acostumado, você não vai medir de novo. Ontem deu certo, semana passada você fez e ninguém descobriu. Você ousou mais um pouquinho e ninguém ficou sabendo. Você até passou na rua que antes você evitava e não tinha ninguém lá para te ver. Então a gente vai relaxando, a gente vai acostumando. A linha vai só sendo posta dentro do perímetro de alcance dele. E o Tom vai lá, porque brincar com cão é coisa de crente bobo. Mas tem crente que gosta de ir lá e dar uma jornalada na cabeça dele. E ele para, crente de que ele vai ser protegido. Quando o cachorro vem, ele está esperando, abocanha ele. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Cuidado, irmão, tem gente te observando, como o Jerry observava o Tom. Tem gente te observando, procurando uma ocasião para te fazer uma oferta, porque o mal tem sempre uma proposta para um coração ressentido. O mal tem sempre uma proposta para um coração ressentido. Te traiu? Trai ele também. Fez com você? Prejudica ele também. Te deu prejuízo? Vai lá, estraga o que é dele, quebra o que é dele, manda alguém lá, denuncia ele, levanta uma calúnia, fala uma mentira, faz ele sentir o mesmo gosto que você sentiu, faz ele sofrer a mesma dor que você sofreu. O mal sempre tem uma proposta para um coração ressentido. Escuta o que eu vou dizer. Este sentimento de vingança que te diz vai lá, faz, cobra o preço, faz ele sentir, tem que devolver, ele tem que sentir, porque é assim que ele aprende, é assim que vai mudar. Este sentimento de vingança é o diabo te propondo algo para te tirar da tua razão e te colocar onde ele possa te alcançar e te atingir. Porque quando você é curado, não fica resma. Irmão, hoje eu não estou pregando uma palavra para você gritar, falar em línguas, levantar e tomar posse do jeito que a gente gosta. Não.
Hoje a palavra é para você ser curado. Eu termino a mensagem agora. Um dia Aitofel volta para Jerusalém. E quando Aitofel chega em Jerusalém, está uma bagunça Jerusalém. Aitofel ainda faz parte do conselho de Davi, só que agora Absalão, filho de Davi, se rebelou contra o pai. E ele diz assim: o meu pai não serve para ser rei, e o Deus do meu pai não serve para ser Deus. O coração de Aitofel já não está com Davi, ó. E a ocasião está ali. Tirar Davi do trono, fazer Davi voltar para o pó. Era o que Aitofel gerou dentro dele aqueles anos todos. Era o que Aitofel estava esperando, era a ocasião que Aitofel precisava. E o povo em Jerusalém não sabia de que lado ficar, se do lado de Davi ou se do lado de Absalão. E o povo começa a observar o que os sábios do império fariam. E qual era o sábio mais nobre, mais respeitado? Aitofel. Sabe o que Aitofel faz? Aitofel se revela. Ele vê a oportunidade para se vingar de tudo que Davi tinha feito, de verdade e na cabeça dele. Porque o ressentimento potencializa as coisas. O ressentimento aumenta as coisas. O ressentimento faz a gente ver o que não aconteceu, acreditar no que a gente nunca viu. Mas hoje Deus quer te corrigir. Pelo amor de Deus, nunca espere o declínio de alguém para abandoná-lo. Ah, agora está doente, arruma outra. A igreja está enfrentando um momento difícil, vou sair também. Nunca espere o declínio de alguém. Nunca espere o pior momento da vida de alguém. A sua mãe precisa de você. Seu filho assumiu ser homossexual. Não põe ele para fora de casa não. É agora que ele precisa de você. Aprenda a separar o pecado do pecador. Aprenda a dissociar o que você não aceita de quem você ama. Tem pai que não sabe lidar com isso. Ele está vivendo uma crise existencial. Ele não é, ele acha que é. A sociedade está dizendo para ele que ele é. E se você abandona, você vai jogar ele no colo de quem vai convencê-lo de que ele é. Quando só o amor tem poder para salvar, só o amor tem poder para restaurar, só o amor tem poder para devolver dignidade, só o amor pode trazer de volta, só o amor tem poder para convencer. Tem gente que está precisando de você agora. Tem gente que está precisando de você agora. Nunca abandone alguém no pior momento da sua vida. Aitofel tinha que ter apaziguado, resolvido o problema, acabado com a rebelião, mas não. Ele aproveita a fragilidade de Davi para se vingar. Ele se alia a Absalão, porque o coração dele está ressentido. E o coração ressentido se aliou com o coração rebeliado. Porque o ressentimento vai atrair a rebelião. O ressentimento atrai a rebelião. Cuidado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 12 e 13. Também Absalão mandou vir Aitofel,
o gilonita, do conselho de Davi, a cidade de Gilo, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, ia crescendo com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Quando Aitofel vai para o lado de Absalão, todo o povo vai atrás dele. E é por isso que Satanás quer te arrastar para o lado dele. Porque se você que é crente fala mal, se ressente, abandona, isola, por que o que não é não pode fazer? Você que é usado, você que é uma bênção, se você fizer, se você que é tão de Deus não conseguiu perdoar, por que eu que não sou tão crente assim tenho que me esforçar para perdoar? Satanás quer contaminar e desanimar corações que te observam. E sabe como Davi estava nesse momento? Davi estava chorando, descalço, com as mãos na cabeça, fugindo, longe de Jerusalém, longe do palácio, sem nada. Davi já estava no pior momento que ele podia chegar. Sabe quando a gente já está no pó, que você olha e fala assim: não pode acontecer mais nada, não tem nada pior para acontecer na minha vida, que o que tinha de pior já aconteceu. Aí chega alguém para Davi e diz assim: ô Davi, você não sabe da maior. Lembra do Aitofel? Seu irmão, seu amigo, seu conselheiro, seu íntimo. Então, ele está do lado de Absalão, unido com os seus inimigos para te destruir. Tem gente aqui hoje passando por isso. Tem gente aqui hoje sofrendo isso. É aqui que Davi escreve o Salmo 52, quando no versículo 12 do Salmo 52 ele diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu íntimo amigo, meu guia. Consultávamos juntos e andávamos em companhia quando íamos à casa do Senhor. É sobre Aitofel que Davi fala no Salmo 49, versículo 9, quando ele diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ô irmão, tem dia que é difícil sobreviver às traições. Tem dia que é difícil se segurar para não ir lá e falar tudo que está engasgado aqui. Tem dia que para não devolver na mesma moeda a gente corta um dobrado, ó. Mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nesta manhã. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que você não vai ser mais um Aitofel na história. Que esse ressentimento não vai te matar. Deixa quem quiser trair, trair, mas você não. Você não é um desleal. Você é escolhido de Deus. Você é eleito para um propósito, chamado para fazer a diferença. Você é gente que atrai uma atmosfera do reino, que muda a geografia e transforma a história. Ah, meu Deus! Ei,
Davi, quando fica sabendo, ele não vai tirar satisfação. Davi ora. Enquanto Davi ainda está orando, chega um outro conselheiro chamado Uzai. E Uzai chega e diz: Davi, eu estou sabendo o que Aitofel fez, mas eu estou contigo. Davi pergunta: você está mesmo comigo? Estou. Então faz uma coisa para mim. Volta para Jerusalém e diz para Absalão que você vai virar conselheiro dele. E fica junto com ele. E tudo que Aitofel mandar fazer, seja contra. E tudo que Aitofel disser para fazer, para me matar, seja contra. Entra no meio deles para destruir o conselho de Aitofel. Eu não sei se você está preparado para o que eu vou dizer, mas Deus está levantando gente que vai lutar do teu lado. Deus está levantando gente que vai lutar do teu lado. Deus está levantando gente que vai lutar com você. Está chegando um amigo. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém no meio do conselho deles para pelejar por você. E lá do outro lado, Absalão começa a planejar um jeito, uma forma de matar Davi. E Aitofel está ajudando. E os conselhos de Aitofel são infalíveis. 1 Samuel 17, versículo 1. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens. Me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado, frouxo de mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei. Ele, Aitofel, traçou um plano para ele matar Davi. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu bem aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Aitofel traça o plano. Davi não tem escapatória. Continua o texto. Então disse Absalão: chame agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. O plano para destruir Davi é infalível, mas de repente o Eterno começa a agir. O que os nossos inimigos não sabem, dê um glória a Deus por isso, é que não há reunião secreta que o nosso Deus não possa entrar. Não há grupo de WhatsApp que Deus não esteja adicionado nele. Não há conversinha oculta que Deus não ouviu. Não há planejamento em escritório no 5º, 6º, 10º, 20º andar que Deus não tem entrado para desvendar os conselhos dele. Levante as suas mãos e não te preocupe com o que dizem de você às escuras. Deus entrou na reunião. Não há reunião secreta que o teu Deus não possa entrar. Absalão disse: eu quero ouvir Uzai. Então disse Uzai a Absalão: o conselho de Aitofel desta vez não é bom. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o conselho de Aitofel. Aí no texto bíblico está entre parênteses assim: porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor livrasse Davi e trouxesse o mal sobre Absalão. Eu vou declarar sobre a sua vida: Deus tem alguém a teu favor e Ele vai começar a usar. Deus tem alguém a teu favor e Ele vai começar a usar. Há promessas retidas, ajudas ocultas que Deus vai começar a usar.
conselho de Uzai do que o conselho de Aitofel. Isso é Deus entrando na história. Aleluia, o nome do Todo-Poderoso. A mensagem termina. Grite a queda. Irmão, vai buscar cura para esse ressentimento enquanto é tempo. E não deixe ele te dominar. Versículo 23 do capítulo 15. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para sua casa, para sua cidade. Escuta, tem gente que não suporta a ideia de que o outro vai prosperar e vencer. O coração de Aitofel está pesado, está ressentido. Sabe, tem gente aqui que não é desleal, mas que o coração está pesado. Tem gente aqui que não é desleal, mas o coração está ressentido. E o ressentimento não te deixa envolver, se abrir, abraçar, amar a obra, abrir a mão, deixar Deus fazer através de você aquilo que Ele quer fazer. Quer um conselho? Repreenda isso em você agora, porque o fim de gente assim não é bom. Olha o versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o conselho, albardou o jumento, levantou-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, deu ordem à sua casa e se enforcou. Para não ver Davi vencer e voltar para o trono, ele preferiu morrer. Para não ver Davi ter sucesso e Deus abençoá-lo com a vitória, ele preferiu morrer. Não é hora de você dar conselho, não é hora de você pregar, não é hora de orar e pôr as mãos, de fazer romaria na tua casa, de gente vindo receber revelação. Não é hora de